Bom dia, gente, tudo bem? Começar aqui mais uma monitoriazinha. A última aula foi uma antes da prova, então eu dei tudo que provavelmente cairia na prova. Foi uma aula um pouco mais densa, mas, todavia, entretanto, consegui passar tudo. Hoje vai ser uma aula mais tranquila, eu vou passar até um pouco mais devagar, com mais calma, tratando um pouquinho mais de detalhes. E vou trazer o conteúdo que não foi tratado e vou trazer questões também a gente trabalhar tanto do questões da prova quanto da questões que não foram cobradas da prova. Perfeito? Então vamos começar aqui. O que são comissões? As comissões, elas são literalmente comissões que são organizadas tanto por deputados quanto senadores. Eles se unem ou para discutir alguma coisa, algum tema específico, ou para poder trazer, investigar alguma coisa. Existem dois tipos diferentes, né? Tem essas comissões mais normais, que são trabalhos legislativos, como também eu tenho as legislações, as comissões, que são com um princípio unificado, ele mais focado. Então, é tipo, por exemplo, investigação. Uma CPI, uma comissão que geralmente tem, é muito sobre educação, economia. Uma, por exemplo, que teve recentemente foi a comissão referente àquela aplicação daquele Enem não, né? Daquela OAB dos médicos, que eles se deveriam fazer mesmo provas durante vários períodos e tudo mais, e acabou entendendo que sim, eles vão fazer a partir da turma de 2027, eu acho, 27, 26. Vou começar a fazer igual, por exemplo, o advogado, quando ele adentra ali antes de virar médico em si, ele vira ele precisa fazer OAB e tudo mais. Só que tem, eu acho que, se eu não me engano, tem uma pequena diferença que essa OAB dos médicos vai ser a cada um ano, ou a cada dois, para, tipo assim, ver se ainda é qualificado para exercer a medicina. Se eu não me engano, é assim, tá? É, mas aí, esse é um exemplo muito forte referente à comissão de educação, por exemplo. É, elas visam agilizar o trabalho jurídico, e, tipo assim, eles têm várias pautas para serem faladas, e tem uma fila para essas pautas. Quando uma fila, quando uma pauta precisa de urgência, geralmente é criada uma comissão para poder discutir, para poder solucionar isso de maneira mais rápida, caso tenha muitas divergências entre vários pontos. Além de fiscalizar ações do governo e tudo mais. E temos também as CPIs, que é as comissões parlamentares de investigação. Antes de eu começar a falar com CPI, quero deixar claro uma coisa. Ah, falando mais de OAB, concurso, essas coisas, eles pegam no pé não, mas eles fazem uma pegadinha referente às comissões temporárias e às comissões permanentes. Gente, é quase a mesma regra. Não muda porra nenhuma. Se eu não me engano, tem uma questão da OAB 39, 40, que fala um pouquinho sobre isso. Sobre. Ele fala de uma comissão permanente, eu não lembro exatamente a questão. Mas fala de uma comissão permanente, fala. No final, tipo assim, você na teoria colocou só na sua cabeça que sabe que são as comissões temporárias. São 180, assim, 90 dias, prorrogáveis por mais 90. E, e aí a questão falava da comissão permanente, e você ficava tipo, nossa, vixe, será que é a mesma regra? Será que é tudo. É quase a mesma coisa. Tem um detalhe ou outro que é diferente, mas é a mesma coisa. A OAB não vai cobrar um detalhe das comissões, mas, por exemplo, um concurso pode, então, quando for estudar em comissões, entenda bastante a diferença, o detalhezinho entre as duas, mas a regra é a mesma, o jeito de convocar é o mesmo, as discussões, a maioria são as mesmas, tem algumas exceções, entendeu? Mas é isso. As comissões. Aqui. Eu esqueci de pular o slide. A gente tem as temporárias e as especiais, um assunto específico, perfeito. Se eu não me engano, o prazo delas é de 180 dias, o máximo, né? E pode ser prorrogado. Uma que estava para ser prorrogada agora era. Vixe, eu não sei se era a CPI. Peraí, deixa eu só pensar. Era a comissão referente à fraude do INSS, que está todo dando esse burburinho.
E aí o ministro do STF, Mendonça, pediu a prorrogação. Só que acabou que não acabou acontecendo a prorrogação. Então, a prorrogação ela pode ser solicitada por pelo Poder Judiciário para poder ter mais análise do caso, precisa ter toda uma justificativa e acabou que não foi sendo aprovado, entre outros pontos. E a gente tem as permanentes temáticas, né? Elas têm um tema específico, entendeu? Então, tipo, ela vai tratar de um tema geral. Ela talvez até seja um pouquinho mais generalizada. Então, por exemplo, tema. é, eu falei da medicina, educação na medicina, educação de médicos. Tipo, esse é o tema da permanente que sempre vai discutir referente a isso. Precisa ser um tema de grande relevância também para poder ser falado, porque assim, pensa comigo, vai ser um tema, uma comissão permanente, uma comissão que sempre vai estar discutindo aquilo. Então, tipo, uma comissão que trata do meio ambiente sempre vai ser permanente. Pô, o meio ambiente sempre vai precisar de novas e novas legislações sobre a questão da proteção, da caça ilegal e vários outros pontos. E a gente tem as mistas, né? Que é o Congresso como um todo, né? Composto de deputados e senadores. Tenho tanto nas comissões normais, eu tenho tanto a formada por senadores ou deputados, como também tem as deputadas e senadores que apreciam o interesse do Congresso. Inquérito. Essa daí é a mais famosa, eu acho. CPIs, né? Gente, às vezes solta uma palavra solta que eu tô lendo slide só para pegar da memória e trazer para vocês. Mas, por exemplo, tem as CPIs. O que trata a CPI, né? A CPI, ela tem um cunho mais investigativo. Ela não condena, ela não julga, ela investiga e apresenta os fatos posteriormente. Então, quem não lembra do caso da CPI das Beth? Pô, absurdo. Aquele caso, todo, mano, não sei quem não viu isso referente à Virgínia, foi feito CPI dela. Eu acho que do outro lá, esqueci o nome dele, do Carlinhos Maia, eu acho. Então, tipo, a CPI, ela tem esse cunho de investigar o objeto, uma questão de ilegalidades, fatos políticos, entre diversos outros pontos. Eu não vou ficar citando vários exemplos, porque eu acho que o, o das Bet é o suficiente para vocês. E também temos as CPIs. Eu só preciso pegar se a questão da fraude no INSS é uma CPI ou é uma comissão. Mas eu acho que é uma CPI. É uma CPI. Aí as CPIs têm prazo de 180 dias, comissões em geral, né? Esse prazo de 180 dias. Mas, se não me engano, é CPI mesmo, tá? Depois eu só vou confirmar que eu não estou muito aprofundado nesse assunto. Perfeito? Acho que aqui, comissões a gente matou, não tem nada demais. Convocar, verdade, para convocar uma comissão tem que ser pelo menos um terço da Câmara dos Deputados, ou do Senado, das casas do Congresso, né? Depende de como que vai, qual vai ser o nível da comissão e qual vai ser essa comissão. Peço perdão, gente, tem um cachorro ali latindo. Esse cachorro é complicado. CPI, vamos tratar um pouquinho mais de CPI, né? A CPI, ela trata um pouquinho mais da questão do Congresso. Então, ela é tanto deputados quanto senadores. Tem que ser criado por pelo menos um terço dos membros, que nem eu tinha falado para você. Isso também, se eu não me engano, recai para as comissões normais, tá? Se não me engano, não tenho certeza. Recai para as comissões normais, essa criação de um terço. Só que não necessariamente é do Congresso, depende muito do tema, depende, tem que ser uma comissão mista para também ser os dois, mas a CPI é os dois. É, pode ser tanto federal, distrital, estadual, municipal, né? Isso é verdade. Bom alertar vocês que concursos, principalmente, tratam muito de comissões parlamentares municipais, tá? Muito, muito. Ou estaduais, a depender do concurso que você for fazer. Mas qualquer concurso de prefeitura sempre fala ali um pouquinho, eu estava estudando um pouquinho as questões, e tinha muita questão de tipo, concurso da prefeitura tal. Aí eu fui ver o concurso de tribunal, mesma coisa, mas só que era estadual, entendeu? Então é bom vocês ficarem esperto. O que eu vi ser cobrado na OAB? Eu acho que eu só vi federal e estadual. Estadual, tipo, faz muitos e muitos anos que foi cobrado, né? Tem prazo certo, fatos determinados, não pode ser alguma coisa tipo, nossa, eu acho que aquilo aconteceu. Não, tem que ser fatos realmente concretos, não concretos, mas claros, entende?
poderes de investigação. E aí, que é grande, uma grande polêmica, né? Quebra de sigilo bancário, fiscal e telefone. Então, eles têm esses poderes de investigação, esses limites, para poder quebrar o sigilo bancário, fiscal, telefone, para intimar. Esse de intimar eu já falo. Produção de provas ilícitas, prisão em flagrante. Então, assim, eles têm esse limite. Eles são limitados a isso. Tipo, eles não podem pedir essa quebra de sigilo bancário, eles não podem pedir a produção de provas ilícitas, não podem pedir prisão em flagrante. Sabe, tipo, opa, falei errado, gente, desculpa. Eu tô pensando em medidas cautelares. Perdão, vamos de novo. Poderes de investigação, limites. Eles podem quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico, tem limites, tem que ser solicitado, se eu não me engano, para o judiciário para poder fazer tudo isso. Produção de provas ilícitas é um ponto bem polêmico que depois eu recomendo vocês estudarem com mais detalhe, porque, assim, é complicado. Tanto que agora saiu, acho que, se eu não me engano, não é um decreto, foi uma lei aí, uma emenda constitucional falando sobre isso, tá? E pode ocorrer prisões em flagrante caso tenha ocorrido algum crime. Intimação de autoridades e testemunhas iniciados para depor. O que é isso? Essa intimação é muito importante, que sempre cai em alguma coisa da OAB ou cai em um concurso. Vocês estão vendo que eu tô falando muito de concurso, essas coisas, porque o objetivo aqui, pelo tempo curto, não é eu me aprofundar, mas sim trazer coisas importantes para vocês. Então, sempre vou trazer um pouquinho de concurso e OAB. Da OAB, fala bastante, eu vi bastante, bastante não, foi umas três questões, que é bastante para a quantidade de vezes que a OAB teve, né? Sobre intimação de autoridades e testemunhas iniciados. Tipo assim, quem que eu posso intimar, quem que eu não posso intimar? Se não me engano, no próximo slide. Aqui. Fica um detalhe importante. Todas essas imagens aí que vocês estão vendo, eu mandei a inteligência artificial montar, né? No presidente da República, simplesmente foi. Os caras ficaram Bolsonaro. Eu falei, puta merda, mano. Pelo visto, Gemini é Bolsonaro, galera. Fodeu, fodeu. Mas brincadeiras à parte, quem pode ser convocado, quem não pode ser convocado? Quem pode ser convocado? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode ser convocado. É tipo, não é uma maneira coercitiva, mas tipo assim, você tem que ir, senão vai sofrer sanções, entendeu? E ministro de Estado. Tem uma questão muito específica da OAB que sempre que você for estudar por um cursinho para passar na primeira fase, sempre fala dessa questão, que é um ministro de defesa do Estado vai lá e ele é convocado. Ele pode ou não ser convocado. Ele não exerce um poder de administração. Ele não é um poder que ele deve estar lá a todo momento para poder administrar e tudo mais. Então ele pode sim ser convocado. Entenderam? É uma ordem eu não gosto da palavra compulsória, mas é uma ordem compulsória. Não tem como falar que não é. É para você ver a questão da responsabilidade e tudo mais. Então, é um vínculo ali que permite essas comissões, as CPIs, permite você convocar essa galera para poder estudar, para poder entender o que está acontecendo. E quem não pode ser convocado? Eu gosto de falar os representantes do Poder Executivo, que seriam presidente, governador, prefeito. Por quê? Porque eles exercem esse cargo de administração que necessita eu gosto desse jeito mais didático, quase que a atenção deles o tempo inteiro. Então, se eles se destinam a uma comissão que dura sei lá quanto tempo, pode prejudicar toda a administração de uma cidade, de um país, de um estado. Então, eles não podem. Mesma coisa para os membros do judiciário. Eles têm que julgar, é, eles têm que estar presentes nos casos, porque depende de demanda, prazo e tudo mais. Obviamente, não falando que um ministro e qualquer cidadão não tenha, mas esses daí principalmente são prejudiciais ao, ao estado, ao município, ao governo como um todo, né? À nação como um todo. E aqui tem a solicitação facultativa, né? É, você pode chamar, não quer dizer que eles vão, entende? Você pode chamar o presidente, você pode chamar o judiciário, não quer dizer que eles vão, eles não podem ser convocados, eles não podem
sofrer sanções por não irem, entenderam? Mas eles podem ir, eles só não podem ser convocados, beleza? Vamos falar dessa imunidade material, imunidade formais. Eu acredito que muitos de vocês saibam que o Congresso Nacional tem imunidades, diversas imunidades. E algumas pessoas, é bem polêmico isso, algumas pessoas entendem e não entendem o porquê disso. Eu não sei se eu sou a favor ou contra, ainda não formulei uma opinião sobre, mas assim, existe um ponto em que a imunidade material alcança e essa imunidade material não alcança. O que seria imunidade material? É, por exemplo, eu cometer um crime, falar alguma coisa, preferir alguma coisa seja um crime, de opiniões, palavras e votos, ou que levem a um cunho de processo civil, uma indenização, um dano moral, e eles têm essa imunidade. Só que essa imunidade ela não é absoluta, nunca foi, nunca será, acredito eu. Ela tem seus limites. Ela se dá da posse até o término do mandato. Da posse seria exatamente no momento em que pega o diploma, quando ele assume o local. Então pode ser tanto dentro ou fora do recinto parlamentar. A imunidade dentro do parlamentar é um pouquinho mais absoluta do que fora do parlamentar, mas ela não é absoluta, mas ela tem um poder maior. Tem que estar vinculado com uma discussão referente ao exercício do poder, entende? Com a vinculação de parlamentar. Parlamentar, desculpa, gente. E essa imunidade alcança esse todo, né? E vocês podem pegar sessões, né, algumas sessões legislativas que acontecem, geralmente acontece dias de semanas e sim vai, dia útil normal. Você pode pegar e dar uma analisada e ver como que as coisas são tratadas lá. Às vezes é bem complicado assistir uma sessão porque você vê muitas incoerências, mas algumas incoerências são protegidas por essa imunidade material. E como também eles têm a imunidade formal e também têm a prerrogativa de foro, que tá ali mesmo, na verdade. Nossa, desculpa, gente, acho que ficou gripado. Aí vamos. Imunidade formal, proteção contra prisão e processo. Prisão. É, Existem algumas exceções para essa prisão. Ele não pode ser preso exatamente em questões processuais. Quando trata de. Vamos voltar um pouquinho em direito penal. Em direito penal, a gente tem alguns tipos de prisões que podem acontecer durante o rito processual, não posterior à condenação. A gente tem alguns tipos de prisão. Vou falar se que eu lembro, né? Mas prisão preventiva, prisão temporária, prisão cautelar, é, prisão em flagrante. Essas são prisões processuais. Agora, qual que é a prisão condenatória? Prisão pena. E essa prisão pena não tem como ele fugir. Realmente ele vai ser preso. Não tem como ele fugir muito. Mas essas prisões processuais existem uma exceção. Se tratarem de crime inafiançável, podem ser presos. E se tratar de flagrante de crime afiançável, que nem está aqui no slide, mas não está muito bem detalhado, por isso que eu estou comentando exatamente essa parte, tratar dessas prisões processuais, tanto flagrante, tanto preventiva, de referente a crime afiançável, pode ser preso. Beleza? Caso não seja, vai ocorrer toda uma votação dentro do Congresso Nacional, que é convocado pelo, se não me engano, presidente do partido, que vai lá, vai analisar, vai ver se vai ser preso ou não, e vai lá e vai sustar a prisão. Como também pode acontecer um processo penal.
que começa com a iniciação do processo penal. Quando o processo penal, o membro, eu só não lembro exatamente se é o membro ou o presidente do partido político que é afiliado, apresenta essa pauta no Congresso, e no Congresso eles podem sustar esse processo. Essa sustação do processo, ela dura até o fim do mandato do deputado, do Senado, e ele vai a esses pontos, o que é ponto bem importante. Eu só não vou detalhar o rito aqui, porque eu acho que o Antônio não detalhou muito com vocês, mas a gente tanto começa pelo presidente, o presidente do partido vai lá, apresenta para vocês, depois vai para o Congresso, é votado pelo Congresso, depois o Estado. E processo penal tem prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro, acredito que todo mundo saiba, julgamento pelo STF. É, vou dar um exemplo que aconteceu do Banco Master, que foi o seguinte: o, foram analisados vários documentos, tudo mais, e por um entendimento do ministro Toffoli, desculpa se eu falar errado Toffoli, mas às vezes eu falo errado mesmo, a pronúncia, mas ele encontrou o nome de um deputado nos documentos e para proteger, não sei se era deputado, mas era alguém do Poder Legislativo, e para proteger deveria ser julgado pelo STF por conta da prerrogativa de função. E aí também já pegou o sigilo, um monte de coisa junto, entendeu? Então, para vocês entenderem esse ponto. O presidente da República também tem essa prerrogativa de função, tá? É só vocês lembrarem do caso do Bolsonaro, que ele cometeu a prática do crime, né? O fato crime, crimes, cometeu quando ainda era presidente, então a prerrogativa de foro ainda alcança ele, sendo julgado pelo STF. Perfeito? Unidade de prisão. Seção episódio não flagrante crime afiançável, cumprir penas antes de estar julgado, caso delibera por maioria absoluta, manter ou relaxar, então eles podem tanto, como eu falei para vocês, manter ou relaxar a prisão da diplomação até o término do mandato. Entenderam? Então eles têm esse poder da diplomação até o término do mandato. A diplomação é receber o diploma e já vai. Perfeito? Imunidade do processo penal, crime cometido depois da diplomação. É, depois da diplomação tem que ser durante o mandato do senador, do deputado. Então, tanto o senador que é de duas legislaturas, quanto é, tanto quanto do senador que é 4 legislaturas, 8 anos. Perfeito? É, recebimento de denúncia pelo STF, caso delibere por maioria absoluta, para ver se vai sustar ou não o andamento. E a diplomação até o término do mandato. Perfeito? Aqui a gente já falou. Eu só queria pontuar os vistos, tá? Porque eu não pontuei na aula anterior. Então, a gente tem 3 tipos de vistos, né? Tem o visto de visita, tem o visto temporário e os vistos especiais. O visto de visita é de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo menos período, se eu não me engano. Ou a depender pode ser prorrogado por mais. Então, tanto para turismo, negócios, é o visto que a gente mais conhece. Geralmente a gente usa para fora, né? Para outros países, a gente passa lá um período certo. Então, atividades esportivas, é, atividades artísticas, turismo é o principal a ser usado. E também temos o visto temporário, que aí o visto temporário ele tem um tempo determinado de acordo com a função que for exercida e o que entender como determinado. Então pode ser tanto, todos os exemplos aí estão possíveis nessa imagem. Então estudo é muito comum. Ah, o cara vai estudar, vai fazer um doutorado lá aqui no Brasil, eu ia puxar dos Estados Unidos já. Aqui no Brasil, na USP, por exemplo, e vai ter que ficar 3 anos aqui estudando e aí vai ganhar esse visto. Trabalho também é muito comum visto de trabalho, de investimentos, atividades religiosas, muito mais, como também eu tenho os vistos especiais. Vistos são fornecidos a questões diplomáticas, questões mais relacionadas à diplomacia
entre governos de estados diferentes, estados membros diferentes. Então, por exemplo, pode ser um visto do diplomata dos Estados Unidos, diplomata da União Europeia, de algum dos países da União Europeia e tudo mais. Funcionários de organismos internacionais, por exemplo, da ONU tem esse visto especial. E cortesia, né? Tem algumas personalidades que podem ter. Eu não lembro de um caso de uma personalidade ter, mas pode, tá? Eu não lembro. Não me recordo para dar de exemplo para vocês. E agora vamos fazer um pouquinho das questões que eu acabei montando. Deixa eu só mudar a compartilhação da tela. Shit. Nossa, a gente fica falando muito. A garganta dá uma secada legal. Nossa, horrível. Mas tá, acredito que esteja aparecendo para vocês. Eu vou dar um zoomzinho aqui para vocês pegarem. E eu vou desenhando aqui, tá? Conforme a gente for fazendo as questões. Tô testando, gente. Então vamos lá. São 8, 9 questões aí. Vou fazer rapidinho com vocês para não prolongar muito. Maurício, deputado estadual, em discurso do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ômega. Antes, deixa eu falar para vocês sobre a imunidade parlamentar, um caso bem excepcional, porque essa. Deixa eu só pegar para vocês. Aqui, acho que isso não vai sair daqui mesmo. Peraí, deixa eu só pegar para vocês. Putz, eu esqueci de trazer. Cadê essa porra? Ai, caralho. Tá. Referente a uma HC, eu vou falar rapidinho dela, porque o que acontece? O... Ocorreram vários entendimentos referentes à prerrogativa de foro durante todo o período da Constituição. Então, durante a Constituição, depois de 88, 1988, a gente tem primeiro uma prerrogativa de foro e 10 anos depois a gente muda o entendimento da prerrogativa de foro e depois, lá em 2008, a gente muda de novo. E agora a gente voltou para a prerrogativa de foro, que era a primeira, que é exatamente que após a saída do cargo, desde que o crime, tipo assim, durante o período de mandato, você tem a prerrogativa de foro. Caso acabou o mandato, essa pessoa ainda vai ter direito à prerrogativa de foro, caso o crime tenha sido cometido durante esse mandato que aconteceu. E desde que tenha
ocorrido em razão das funções e razões exercidas delas. Esse entendimento, ele é novo, novo, mas antigo. Tipo, é a mesma coisa do primeiro que teve lá em 1988 com a promulgação da Constituição, mas hoje ele ele voltou a ser o que era antes, tá bom? Então, é isso. Ele tem direitos privativos de foro se o crime foi cometido durante o mandato dele e também é, tem também pode, pode ser julgado depois, que nem aconteceu, por exemplo, com o Bolsonaro, pode ser julgado depois e retornado pro. Opa, desculpa. O do Bolsonaro, por exemplo, aconteceu no mandato dele e depois foi julgado, porque eles consideraram esse entendimento de que, mesmo que tenha acontecido durante o mandato, pode ter prerrogativa de foro, que é ser julgado pelo STF, perfeito? Eu esqueci a HC agora, senão eu traria para vocês, peço perdão. Perfeito? Abaixo. Trocou. E voltou. Vamos fazer só umas duas questõezinhas, porque senão ela vai ficar muito grande. Maurício, deputado estadual, discurso plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ômega, imputa indevidamente a Fábio delegatório de serviço. Judiciais crimes de falsidade ideológica. Que nem eu falei para vocês. A imunidade material parlamentar impede a responsabilização penal parlamentar, podendo substituir a pretensão indenizatória em face do Estado. E, WC. Imunidade material civil Estado. Subsiste nas hipóteses em que o dano decorre da palavra proselitismo, sendo irrelevante a vinculação com a função legislativa, nos casos em que a conduta do parlamentar extrapola os limites da imunidade material, caberá responsabilização solidária entre o parlamentar e o Estado, sob regime de responsabilidade objetiva. A imunidade material parlamentar é relativa. Perfeito, tá? É relativa. Permitindo o ajuizamento de ação de indenização contra o Estado sempre que demonstrado dano a honra de terceiros, ainda que decorrente pronunciamento, pronunciamento em sessão legislativa. A imunidade material parlamentar constitui uma causa de exclusão de responsabilidade civil do Estado, afetando qualquer pretensão indenizatória. Gente, aqui, tipo assim, qualquer pretensão. Lembra que eu falei para vocês que não é absoluto? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar, putz, será que é absoluto? Putz, será que alcança tudo? A imunidade parlamentar impede apenas a responsabilização penal do parlamentar, podendo substituir pretensão indenizatória em face do Estado, diante da responsabilidade apenas. Lembra que eu falei para vocês da responsabilidade civil? Pois é. A responsabilidade civil do Estado subsiste nas hipóteses em que o dano decorrer de palavras proferidas no exercício do mandato, sendo irrelevante a vinculação com a função legislativa. Olha, essa aqui está muito forte. Nos casos em que a conduta parlamentar extrapola os limites da imunidade material, caberá a responsabilização solidária entre o parlamentar e o Estado. Perfeito? Agora a gente vai vir. Pensem aí o que que vai ser. Perfeito? Pensem, pensem, pensem. A gente vem pro gabaritinho. Questão 1, letra B. A imunidade material parlamentar constitui causa de exclusão de responsabilidade civil do Estado, afastando qualquer pretensão indenizatória. Vixe, gente, separa aí que essa questão tá errada. Sabia. Eu pedi pro, eu pedi pro GPT organizar para mim e eu acho que ele mudou o texto da questão. Peço perdão, gente. É, ele mudou o texto da questão. B. Imunidade material exclui ilicitude do ato que afasta. Vixe, gente. Não é isso que tá sendo falado ali, não, né? Não, não é. Ih, meu Deus do céu, essa questão já tá errada. Esquece. Vamos fazer essas três últimas que eu coloquei, porque trata mais sobre o tema. Peço perdão, de verdade, gente, mas não é esse texto que era para estar. Vamos lá. Deputados federais e professores articulados na Câmara dos Deputados e obtiveram apoio de vamos trocar aqui, que eu gostei mais desse. Apoio de um terço dos respectivos membros que instauraram a Comissão Parlamentar de CPI, visando apurar supostos ilícitos.
praticado pelo presidente da República. Para evitar que integrantes da base governista se imiscuíssem e atrapalhassem as investigações, foi deliberado que somente integrantes do partido oposicionista comporiam a comissão. Nossa, gente, hoje tá difícil. Perdão. Nossa, sabadinho pega, né? Mas vamos lá. Aqui a questão quer saber o que que tá errado nessa instauração dessa comissão. Então, analisem um pouco, deem uma olhada nessa, nessa questão, tentem encontrar. Porque aqui, ó, apoio de um terço dos respectivos membros para instaurar a comissão parlamentar de CPI. Tá certo? Visão para atos praticados pelo presidente da República. Beleza, até aí, ok. E somente integrantes de partidos oposicionistas iriam compor, nossa, odiei essa palavra, iriam compor a comissão. Isso aqui é suspeito, hein? Isso aqui é muito suspeito. Vocês entendem que isso aqui não é democrático, não seria? Então, um dos requisitos também para compor é que tem que ser de maneira igualitária os partidos políticos que vão compor a comissão. Então, imagina, se eu coloco só a oposição, eles vão querer derrubar o presidente da República, vai ser desigual, entende? Então, ele está sendo viciado por não ter atingido o quórum mínimo? Errada. Procedimento contra viciado porque não assegurou representação proporcional dos partidos? Porque não assegurou representação? Correta. É essa mesmo, tá? Razão do quórum mínimo exigido de maioria absoluta? Para. O procedimento narrado não apresenta qualquer vício de ordem material formal, estando de acordo com os preceitos. Tem vício que é referente a essa representação. 7. Josué, deputado federal regular, exerce mandato em entrevista dada em sua residência à revista Pensamento acusa sua adversidade política de Aline, envolvendo escândalos e desvios de verbas políticas, em entrevista dada em sua residência. Acusa sua adversária política de envolvimento com escândalos e desvios de verbas, o que é objeto de investigação de comissão parlamentar de inquérito estar um pouco dias antes. Não obstante, após ter indagado sobre os motivos que nutriam as acaloradas disputas entre ambos, Josué emite opinião com ofensas de cunho pessoal. Então aqui a gente já vê que não se trata do poder legislativo, não se trata, não pode isso aqui, tá? Não se trata da função dele, perfeito? Josué poderá ser responsabilizado penal e civilmente, inclusive por danos morais, pelas ofensas proferidas em favor de Aline que não aguardem qualquer relação com justiça parlamentar? Hum. Josué encontra-se protegido pela imunidade material por suas opiniões pelas vozes, o que é considerado caráter absoluto dessa prerrogativa? Caráter absoluto dessa prerrogativa impede sua responsabilização por quaisquer declarações prestadas à revista? É. Eita. É. Josué poderá ter sua imunidade material afastada em virtude das declarações terem sido prestadas fora da expectativa caso legislativo, independente de estarem ou não relacionados ao exercício? Independente ou não? Lembram que eu falei para vocês? Tem que ter uma relação com o exercício de sua função. Ele não pode cometer um crime, tipo, ele matou um cara. Ele tá protegido. Não é bem assim. A imunidade material, consagrada constitucionalmente, foi declarada inconstitucional pelo Superior Tribunal Federal, de modo que Josué não poderá valer esta prerrogativa para isentar de eventuais responsabilidades pelas ofensas dirigidas a Aline. Opa. Então, o que que vocês acham, galera? O que que vocês acham dessa questão? Pense um pouquinho, mas falar para vocês que é a letra A, beleza? Poderá ser responsabilizado penal e civilmente. Então, ele, tanto penalmente quanto civilmente, pode ser responsabilizado pelos danos morais, pelas ofensas proferidas, que pois não tinham cunho pessoal, como também não tinham. Opa!
Não foi no parlamento, né? Ali na questão do parlamento, que tem uma maior proteção referente à imunidade material, perfeito? Não, simplesmente qualquer. Todas as questões são da OAB, tá? Vou avisar vocês. Presidente da Assembleia Legislativa, presidente da Assembleia Legislativa, sempre marquem também quem que é o autor da ação, tá? Almejando que fosse respeitar a igualdade jurídica parlamentar estaduais e federais, considerando a autonomia dos distintos entes federativos, tentando levar à votação do plenário à Casa Legislativa, o projeto de lei que fixa subsídio. Ah, só para avisar, isso aqui é conteúdo da revisão passada, tá bom? Em valor idêntico aos deputados do fixo subsídio dos deputados estaduais em valor idêntico aos deputados federais. Suspeita, hein? Com esse objetivo, consultou hoje você como procurador jurídico da Assembleia Legislativa a respeito da compatibilidade do projeto de lei com a Constituição da República, com base na situação do sistema jurídico nacional, alternativas. A Constituição Federal estabelece que deve haver igualdade jurídica de tratamentos parlamentares, sendo assim, o projeto de lei atende os ditames constitucionais ao igualar o subsídio de deputados estaduais federais? Não, não tem isso, tá? Não existe esse bagulho de igualdade entre esses deputados. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado Alvo poderá levar a votação de projeto de lei, entretanto, por se tratar de matéria constitucional subsídios parlamentares, há necessidade que o projeto seja aprovado por 3/5 em 2 turnos. Gente, o que que é. Peraí. Votação. Projeto de lei. Votado por 3/5 em 2 turnos de votação. Gente, o que que é votado em 3/5 em 2 turnos de votação? Não sei se vocês já tiveram a matéria, mas se trata de emenda constitucional. Aqui está falando de projeto de lei. É um rito diferente, perfeito? Não, não é essa também. O projeto de. Opa. A Constituição Federal estabelece paridade de subsídios entre deputados estaduais e senadores, pois são representantes do Estado membro no Congresso Nacional, havendo, portanto, necessidade de se alterar o projeto de lei. Não precisa ter. Não tem nada expresso falando disso. Ô, caralho. O projeto de lei não está em harmonia com a Constituição Federal, pois o subsídio dos deputados estaduais está limitado ao máximo 75% dos subsídios dos deputados federais. Como também o dos deputados municipais está limitado a subsídios de 75% dos deputados estaduais. Perfeito? Então é uma cadeia. 75% do municipal para o estadual, do estadual para o federal. Perfeito? Então é essa a questão. Eu não tratei disso com vocês na aula, mas é importante vocês saberem ao máximo desse 75 subsídio, porque ele é tratado na OAB, perfeito? Deixa eu ver se eu vou tratar disso aqui de nacionalidade. Acho que não, porque na outra aula eu tratei. Perere, perere, deixa eu ver. Aqui é fala de sanção. Eu não vou tratar dessas questões, eu faço depois na próxima aula com vocês. Aí agora deixa assim, porque essa aula já tá longa demais. E aí depois eu trago essa questão de novo, só que escrita corretamente, tá? Perfeito? É isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção aí, galera.